Olá, pessoas, bem-vindas ao canal O Correio do Espaço. Hoje com o caso Os Segundos de Lucidez do autista Anderson. Pois bem, em 2010 eu fazia parte de uma equipe chamada NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, na cidade de São Paulo. Nessa época eu fazia capacitação dos agentes comunitários nas UBSs, né? E o NASF, sendo uma equipe de profissionais especializados, eles davam apoio, né, a essas equipes. Essas equipes faziam reuniões entre eles e levantavam uma demanda e expunha aos técnicos do NASF, né, sobre o problema. E esses técnicos, dependendo o tipo da demanda, eles eram encaminhados a fazer as visitas domiciliares, as buscas ativas, né, desses casos, né. No caso, cada UBS, cada bairro tem um setor específico de demandas, né? E dependendo desse setor específico, por exemplo, o bairro tal, ele demanda mais de assistentes sociais, que é no meu caso, eu sou formado em serviço social, fonoaudióloga, fisioterapeutas, psicólogas, médicos da questão generalistas, enfim, cada bairro tem a sua demanda. E eu capacitava esses agentes comunitários sobre como identificar essas questões, esses problemas e como trazer para a gente poder, em conjunto, uma solução, né, para o problema. E numa dessas capacitações, os agentes comunitários falaram de um caso de alta complexidade de um rapaz que morava com a avó sozinho e ele apresentava um quadro, um espectro autista, né? E se eu poderia ir com eles fazer a visita desse rapaz. Pois bem, aí marcamos um dia lá, acho que foi numa quarta-feira, para nós realizarmos essa visita. Só que no meio do caminho a gente vai batendo um papo, aquela coisa toda, e eu tive uma intuição muito grande, como se falasse assim, ó, dentro do meu ser, assim, dentro do meu coração, falasse assim, olha, vai nessa visita, mas leve muito amor, leve amor, expresse o amor, mas o que você tiver dentro de você de amor, para esse caso. Eu tive aquela intuição, tá bom, vou lá. E as agentes comunitárias já no meio do caminho falavam que tinham um certo receio de lidar com o caso, né, por ser muito complexo. E chegando lá na casa desse rapaz, ele já estava na grade, assim, segurando a grade do portão, né, parado, com aquele espectro autista, né, aqueles comportamentos de olhar fixo, né, aqueles movimentos repetitivos na grade, fazendo assim, assado, tal. E ele chamava Anderson. É lógico que o nome dele não é Anderson, aqui é só um nome, né, vamos dizer, fantasia, uma questão ética. E eu cheguei no portão, como vai, Anderson? E ele nem para mim, nem nada para mim, né, nem olhava para mim. Aí eu adentrei o portão, cumprimentei a vozinha dele e tal. E aí eu me aproximei dele. Como vai, Anderson? Abriu o abraço para ele assim, eu vim aqui para te ver e para te dar um abraço. Nesse momento ele se virou, me abraçou, eu abracei ele, dei um abraço muito forte nele e falei para ele assim, ó, eu vim aqui para dizer que é o seguinte, eu vim aqui para te ajudar, né? E dizer também para que eu te amo, eu tenho um amor por você. Eu sou o seu amigo. Aí que ele me abraçou, me abraçou, me abraçou, me abraçou. Ao mesmo tempo, isso eu já fui fazer as coisas deles, assim, ficar parado num canto e fazendo aquelas coisas, ecolalia que a gente chama, né? Palavras repetitivas, lá, fazer alguma coisa, no mundo dele, né? Do espectro autista. Né? E fui conversar com a vozinha dele, né? A casa era uma casa muito pobrinha, né? O Anderson, o que aconteceu com o Anderson? Ele, logo quando nasceu, a mãe sabendo do diagnóstico do filho,
né, autista, ele é um autista da classificação, a gente pode ir por uma classificação 3, é um autismo severo, né? E o autismo severo é muito complicado, é muito complicado. Ele apresentava quadros de agressividade, né? De ausência total na fala, ou quando falava era muito repetitivo, ecolalia que a gente chama, né? Tinha manias de se bater, de se machucar, completo, o caso completo de um autista severo. E aí a vozinha falou que logo quando ele nasceu, a mãe abandonou, ficou na guarda do pai. O pai logo, essas questões familiares são complicadas porque o pai não suportou o filho e abandonou também, jogou nas costas da vozinha, como geralmente acontece essas questões. Sempre a avó fica com a bucha, né? E o pai morava em cima, pouco dava atenção para o menino. Na época ele tinha 28 anos, o Anderson. E a vozinha falou que ele estava muito agressivo, muito disperso, mas assim, volta e meia vinha com uma agressividade muito forte. Tanto é que ela, quando me levou para dentro da casa, ele tacou fogo dentro da casa, tacou fogo. A cozinha dela estava assim totalmente, aquela fuligem preta, né? Queimou tudo. Teve que chamar os bombeiros correndo, foi aquela loucura toda, né? E aí fui entender por que o Anderson estava muito agressivo, né? Por que ele estava desse jeito, né? A avó falou que ele acho que sentia dor de dente. E eu falei para ele, Anderson, vem aqui, deixa eu te olhar. E ele daquele jeito não chegava perto, aí eu insistia, aí ele parava, olhando para o nada. Eu falei, você está sentindo dor, Anderson? Aí ele respondia com a cabeça que sim. Deixa eu ver, abre a boca para mim ver. Aí ele abriu a boca, realmente os dentes dele estavam todos quase podres. Então ele estava sentindo muita dor. Então aquela questão, ele sentia dor, não tinha como se expressar direito. E extrapolava talvez na violência, né? E várias vezes ele batia na vozinha. Mas com violência mesmo, ela mostrava os braços dela tudo roxo, de se defender dele, etc. Tal. Eu falei, puxa vida, que caso complexo, né? E as agentes comunitárias, elas têm um limite de ação delas, né? Porque muitas vezes esses casos são casos que realmente ou a pessoa é especialista naquele assunto, né? De casos complexos, e quando não, a pessoa fica apenas fazendo aquelas visitas de apoio moral, o que está acontecendo, isso, aquilo, mas não chega a fundo na questão de resolver a questão. Mas isso não é culpa delas, né, das agentes. Então, é todo um complexo aí da saúde pública, né? Que male, mas funciona ainda, né? O SUS funciona. Tal. E aí as agentes falaram, o que a gente pode fazer? Ó? Eu falei, o que a gente pode fazer é o seguinte, é buscar tratamento dentário para ele, né? E essa UBS que eu atendia, né? Dava capacitação, tinha dentista. E eu fui buscar apoio com a dentista da UBS e ela se recusou a atendê-lo, por uma questão de não ser especialista no atendimento desse público, né? Com deficiência, enfim. Eu fiquei até chateado na época, eu falei, poxa vida, né? O que eu vou fazer agora? Tá. Mas aí eu continuei fazendo as visitas, uma terceira, uma quarta visita para entender melhor o caso. E nesse inteirinho, me veio grandes intuições sobre o Anderson, no caso do Anderson. Por que ele estava naquela condição? Por que a vozinha naquela condição? Ela juntava papelão para poder sustentar ele, né? O pai morava em cima da casa, mas não dava atenção para o filho. Tinha outra família. Aquela coisa.
e aquela, não vou dizer miséria, mas uma pobreza extrema, né? Eles tinham que comer, mas aquela pobreza extrema, um mínimo de comer, um mínimo de conforto, né? A casa praticamente tinha pegado fogo, tudo, enfim. E as minhas intuições naquela época, elas de forma bem acentuada, me viam coisas assim de por que o Anderson era daquele jeito, o que tinha acontecido com ele. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, né? Que até gostaria como posso dizer, recomendar as pessoas lerem, que é muito interessante o livro, mas é um calhamaço desse aqui, da médium Ivone Pereira. E nesse livro, o protagonista do livro, ele relata que quando há os resgates, né, nos umbrais grossos, né, nos vales dos suicidas, né, que esses espíritos são encaminhados, né, para os postos de socorro, etc. Tal, e que muitos chegam na loucura, né? E nesses postos, nessas colônias, nesses postos de socorro, os avançados, tem como se fosse mesmo hospitais psiquiátricos. E eles ficam lá, dependendo do caso daquele espírito, ele fica ali um tempo, um tempão, né, sendo tratado, né, devido às questões conscienciais deles, né, tal. E muitos, ou alguns, são trabalhados ali nas escolas espirituais para sua evolução, tal, e alguns têm até a chance de ter um plano de reencarnação. Outros não, outros vêm na livre espontânea porrada, como diz o outro, né? Ó, vai e vê o que você consegue fazer. E tem casos, nesses casos, tem espíritos que vêm e reencarnam nessas condições, né, psiquiátricas. Não é, cada caso é um caso, não é, fulano aí então quer dizer que ele foi um cara tal, então ele é desse jeito. Não, cada caso é um caso. No caso do Anderson era esse caso. Ele tinha sido uma pessoa muito violenta nas suas encarnações, um homicida, suicida, e que tinha criado o seu processo kármico, cósmico, muitos inimigos. E nesse caso ele veio nessas condições até para se esconder de seus algozes. Parece estranho essas coisas, a gente falar, coisa de doido, né? Mas não, existem esses processos. As pessoas muitas vezes vêm nessas condições para que seus algozes não o localizem e perpetuem a sua condição. É como se ele não tivesse um chip ali para ele ser localizado. Então coloca ele naquela condição psíquica para ele não servir de radar para ele ser achado e continuar sendo o que é, enfim. É uma coisa assim, fala assim, poxa, isso é muito folclore. Não, existem esses casos, né? E no caso do Anderson, os meus mentores haviam dito, falaram, olha, o caso dele é assim, 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 assado, ele foi um homicida, um suicida, uma pessoa assim, assim, assado, tal, e está nessa condição por isso. Por isso que nós intuímos para você desejar muito amor nesse caso, por amor mesmo, fraternal. E eu pus muito amor fraternal nesse caso. E eu me orgulho muito disso. Pois bem. Aí, a questão do dentista, aí eu fui procurar na rede, né, do SUS, e eu encontrei esse trabalho que a gente estava fazendo, ficava perto ali ele morava na extrema zona sul de São Paulo. E tinha um posto lá de saúde que tinha uma dentista que atendia esses casos específicos, né, de pessoas com deficiências, pessoas com problemas psiquiátricos e tal. E eu consegui marcar uma consulta com ela para ela poder ver o caso do Anderson. Aí eu marquei, olha como é a burocracia. Eu marquei a consulta, aí eu tinha que marcar uma ambulância da prefeitura para poder levá-lo. Aí veio uma ambulância da prefeitura. Aí vocês ficam assim, puxa vida, né? A coisa parece que anda, mas não anda. Veio uma ambulância
dos anos 70, aquelas marronzinhas ainda. Eu falei assim, caramba, existe essas ambulâncias. Essa ambulância ainda era emprestada de um outro programa da prefeitura que chamava Parto Humanizado. Eu falei, caramba, como é que carrega uma pessoa que vai dar à luz numa ambulância dessa? Mas enfim, é o que tínhamos. E serviu naquele caso. E aí eu levei ele à primeira consulta, a dietista ficou até meio assustada, né? Como é que... Mas ele é violento? Eu falei, não é violento, ele é autista, tem assim, essas condições assim, né? Mas vai ter o momento que ele vai querer sair da cadeira, a gente deixa, depois ele volta, e foi assim mesmo que aconteceu. Ele chegou lá, ele não parava, né? Ficava com os maneirismos, né? Aquela coisa toda, falando sozinho, olhando para a parede e tal. Eu falei, Anderson, vamos lá. Anderson, vamos. Aí tinha que chamar as 2, 3 vezes para ele prestar atenção. Aí levei ele, sentei ele na cadeira e disse, a doutora vai te examinar. E realmente os dentes deles estavam, nossa, era muita dor que ele estava sentindo. Então ali começou o tratamento dentário dele. Só que a dentista morria de medo dele. Falei assim, não precisa ter medo dele não, ele não vai te atacar, não vai fazer nada com você. Porque volta e meia ela estava lá mexendo com ele, aí ele se mexia, saía ali, batia na mão dela, levantava e saía falando sozinho para a sala, ficava ali 1 minuto, 2 minutos, eu ando, senta lá de novo. Aí era esse trabalho, paciência, paciência, paciência. Demorava 1 hora para tratar um dente dele, coisas pouquinhas assim, né? Tá. E aí eu consegui marcar para ele umas 8 consultas. Só que teve um dia que a ambulância não pôde vir. Eu falei, puxa vida, a ambulância não pôde vir, o que eu vou fazer agora? E o dentista estava marcado para umas 2 horas da tarde e não tinha ambulância. Eu falei, caramba, tem que arrumar algum jeito. Aí teve uma agente comunitária que falou assim, não, eu levo ele no carro particular. Só que eu fui morrendo de medo, porque assim, a gente não poderia fazer isso. Eu tive que fazer minha vista grossa para a questão, né? Estou contando aqui, mas enfim. Aí tinha que levar ele em carro oficial. Aí não tinha, mas ele precisava ir. Mas a gente comunitária falou assim, não, eu tenho o carro.